Olá, irmãos e irmãs, boa tarde, na paz de Cristo, Rei da Glória, boa noite, na mesma paz de Cristo, Rei da Glória, bom dia, né? Você que está ouvindo esse vídeo na parte da manhã, bom dia, na paz de Cristo, Rei da Glória. Espero que vocês estejam bem, que esteja tudo bem com vocês, com cada um de vocês. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo realmente esteja tocando o seu coração e a sua mente, e que você realmente esteja em paz. Nós estamos realmente vivendo um tempo que tudo aponta para a guerra, né? Está tudo apontando para a guerra. Eu tenho visto aqui na rede social, no YouTube, que a Europa está se preparando para a guerra. Que os governos da Europa, Espanha, França, Itália, estão prevenindo os seus moradores, né, os seus compatriotas, a se prepararem, guardando mantimentos, né, água, remédio e etc. E a gente fica assim, o que eles estão sabendo que nós não estamos sabendo? Essa tem sido a pergunta, né? Mas tudo está apontando para uma guerra. Só que para nós isso não é nenhuma surpresa, porque nós já estudamos Apocalipse e a gente viu que no final dos tempos esses rumores de guerra que sempre existiram, eles vão ter uma intensidade maior agora. E vocês sabem que o que está faltando agora acontecer é uma terceira guerra mundial. Já tivemos a primeira, tivemos a segunda e estamos caminhando para a terceira guerra mundial. E o que a gente tem observado no andar da carruagem e no que a gente conhece sobre os sinais dos fins dos tempos é que essa terceira guerra mundial está muito próxima mesmo, está chegando mesmo. Então, o que nós temos que ter é a paz, sabendo que, e hoje nós vamos estar vendo isso no nosso estudo, mais uma vez, sabendo que Deus tem o controle de tudo e Deus tem especialmente o controle das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Glória a Deus? Então, ótimo, glória a Deus. Vamos começar orando, depois eu vou fazer assim como eu tenho feito, né? Toda sexta-feira, uma recapitulação da última parte do estudo da semana passada, para a gente poder entrar no estudo desta semana. Nós já estamos chegando ao final deste primeiro capítulo, não do primeiro capítulo do livro de Gênesis, mas do primeiro capítulo do nosso estudo. O segundo capítulo já está pronto, já estou começando a preparar o terceiro capítulo, porque eu sei que demora bastante, né? Cada capítulo, mas nós já estamos chegando ao final desse primeiro capítulo. Nós estamos estudando Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, que diz o quê? O que diz? Acho que vocês já até decoraram, né? Gênesis 1 e 2, porque a gente tem batido nele aí desde o começo do ano, não é isso? Fevereiro que a gente começou, já nem me lembro mais quando é que a gente começou o nosso estudo. Mas Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2 diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Essa parte eu sempre esqueço. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Tem umas coisas muito interessantes aqui, né? Olha só, no princípio Deus criou o céu e a terra, mas criou uma terra sem forma, completamente vazia. Por quê? Porque nós vamos estar vendo aqui para frente o que ele fez com essa terra informe e vazia, né? E é interessante que criou os céus e a terra, mas na terra ele já criou a água, porque o Espírito Santo já se movia ali. Interessante isso, né? Mas tudo bem, isso tudo vai ser palco de um estudo assim mais detalhado, tá bom? Vamos orar então?
Santo Deus, eterno Pai, glorificado e exaltado seja o teu santo e bendito nome, porque o Senhor nos concede o privilégio, a oportunidade de podermos mais uma vez, agora eu juntamente com os meus irmãos deste grupo do Bereshit, estudando a tua palavra, debruçados diante da tua palavra. Senhor, nós entendemos que nós não temos condição de entender a tua palavra pela nossa intelectualidade, pelo conhecimento acadêmico que aprendemos nas escolas. Nada disto, Senhor, é suficiente para nos dar revelação, conhecimento da tua palavra. Por isso eu quero te pedir em nome de Jesus, que da mesma forma como o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, como quem está ali preparando um nascimento, que da mesma forma o teu Espírito Santo paire sobre nós, para nos dar, para fazer nascer um crescimento, um conhecimento acerca da tua palavra. Faz isso, Senhor, dá-nos revelação, traga-nos revelação do estudo que nós vamos fazer hoje e dos que já fizemos até agora. Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por este grupo. Como sempre, eu quero te pedir a tua bênção, a tua graça. Cada um, Senhor, de acordo com a tribulação, a angústia, a tristeza, a felicidade, a paz, a alegria, de acordo com o momento que viveu esta semana, que o Senhor esteja trabalhando o coração de cada um. Aqueles que passaram por tribulação e angústia, que eles entendam que o Senhor tem um tempo determinado para permitir que a gente passe por essas coisas. E que neste tempo determinado, o Senhor vai estar trabalhando em nós, nos aperfeiçoando, nos amadurecendo, nos dando conhecimento. E se estamos, Pai, num momento de felicidade, de alegria, de paz, Senhor, que nós nesse tempo, que nós sejamos também fortalecidos e que possamos compreender que não vai continuar assim eternamente, que vamos passar por alguma aflição, angústia, aborrecimento daqui a pouco. Mas o Senhor, da mesma forma que está conosco nos momentos de alegria, o Senhor estará também nos momentos de angústia. Olha para cada um de nós, cura as nossas enfermidades. Tantos de nós, Senhor, com algum sofrimento físico, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, cura-nos, Senhor, cura-nos, meu Pai, ou então, da forma como o Senhor respondeu ao apelo do apóstolo Paulo para que o Senhor tirasse o espinho na carne dele, o Senhor disse para ele: a minha graça te basta, porque a minha força se aperfeiçoa na fraqueza. Então, Senhor, se as nossas dores físicas, se os nossos problemas de saúde, eles são espinhos na carne, mas eles não são suficientes para impedir que a tua graça nos alcance e nesse momento de fraqueza o Senhor nos fortaleça. Então nós queremos dizer: louvado seja o teu santo e bendito nome. Louvado seja. Nos ajude, Senhor, a ter essa maturidade de reconhecer que mesmo nos momentos de dificuldade, melhor ainda, mais ainda nos momentos de dificuldade, o Senhor está conosco e não nos abandona. Dá graça, Senhor, a este grupo. Eu oro pelo país, pelo nosso país, por tudo que nós estamos passando, pelas coisas que estão acontecendo, pelos descalabros, pela corrupção, Senhor, tira do nosso meio, por aqueles que estão em posição de autoridade, mas não deveriam estar, porque estão no exercício da vingança. Senhor, em nome de Jesus, tem misericórdia do nosso país. Olha, Senhor, para os 3 poderes constituintes, o legislativo, o executivo e o judiciário. Toma, Senhor, toma nas tuas mãos esses 3 poderes. Não permita que eles façam nada, Senhor, nada que venha prejudicar esta nação, venha prejudicar o povo, especialmente os mais carentes e os mais necessitados. Tem misericórdia, tira deles, Senhor, toda a autoridade, se eles não quiserem obedecer o teu nome e a tua vontade. Meu Pai,
não posso deixar de orar por Israel. Pai, continua agindo na vida daquele povo, continua protegendo, amparando, não deixe que este povo seja dizimado, mas, Senhor, que eles continuem firmes, meu Pai, para que naquele dia determinado pelo Senhor, os olhos deles sejam abertos e eles sejam salvos. Senhor, tem misericórdia de nós. Olha para as nossas igrejas. As nossas igrejas, Pai, estão precisando de líderes que realmente nos ensine a perseverarmos, nos ensine a santificação, nos ensine a purificação da nossa vida. Pai, em nome de Jesus, olha para as nossas igrejas. Não permita, Senhor, que não tenhamos entre nós profetas ou pessoas com dom de discernimento espiritual para perceber as investidas de Satanás, para perceber os momentos em que Satanás está assim sorrateiramente penetrando na igreja. Pai, em nome de Jesus, levanta homem, mulher, com este dom de discernimento de espírito e autoridade para dizer para a liderança da igreja: é maligno, é espírito demoníaco e nós precisamos repreender. Dá-nos esta bênção, Senhor. Dá-nos esta graça, Senhor, em nome de Jesus. E abra o nosso coração e nosso entendimento para o estudo de hoje, independentemente do que eu falar aqui, Senhor, que prevaleça o entendimento que o Senhor vai estar dando a cada um neste dia. É assim que eu oro, não em meu nome, Senhor, se eu orar em meu nome, a minha oração não vai passar do teto, mas eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, gente, olha só, eu fui abrir aqui e olhar o estudo da semana passada e cliquei no link, né, porque quando eu mandei para vocês só foi o link. Eu cliquei no link e abriu o estudo, mas sem imagem. Tudo, a tela preta, sem imagem, só a minha voz. É assim que aparece para vocês também? Se aparece, me dá um feedback. E se alguém sabe como que eu faço para aparecer a minha imagem, né? Não que eu queira que apareça a minha imagem, né? Mas a ideia é essa, né? Vocês me verem falando com vocês, né? Ministrando o estudo com vocês. Então, se por acaso para vocês também está aparecendo assim, me dá um feedback. É desse jeito mesmo que está aparecendo. E alguém que saiba como fazer para resolver isso, me ajude aí, porque eu, olha, de computador, de internet, de rede social, eu sou geração A. E nós já estamos na geração Z, né? Eu sou a geração A, aquela que não sabe nada. Vamos lá. O que nós vimos nas aulas passadas, especialmente nas duas últimas aulas, eu acredito que a gente teve. Nós vimos que Moisés, ele nos ensina sobre Deus em Gênesis, especialmente nesses 2 versículos iniciais. No princípio criou Deus o céu e a terra, porém, era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então, especialmente nisso aí, nós temos um ensino muito forte, muito incisivo sobre Deus e depois sobre o mundo também. Então, o que nós estamos vendo é isso, que Moisés está ensina aqui para nós, mas foi um ensino primeiro que ele deu para os hebreus. Quando eu falo hebreus, meus irmãos, vamos abrir um parênteses, uma janela aqui. Estou falando judeu, estou falando israelita, é a mesma coisa. Hebreu, judeu, israelita, mesma coisa. Aqui no começo eles são chamados de hebreus, né? Depois, mais lá por meio, lá com os profetas, eles já são chamados de israelitas, povo de Deus, mas é tudo se referindo ao povo de Israel, tá? A nação de Israel. Muito bem. Então eu estou falando que nesses 2 primeiros versículos, Moisés está nos ensinando sobre Deus. Mas, mais especificamente, ele está ensinando para o povo hebreu que saiu do Egito. Por que ele tinha que ensinar sobre Deus
ao povo do Egito? Porque ele precisava tirar da cabeça dos hebreus o falso ensinamento construído ao longo de 400 anos de escravidão no Egito. Nós já vimos, né, como que os egípcios criam, como que era a forma deles crerem, não é isso? Nós vimos como que os pagãos daquela época, como que eles entendiam que era Deus. Eles não acreditavam num Deus, mas acreditavam num monte de deuses que surgiram de uma água que na visão deles é eterna, sempre existiu, e eles brigavam entre si, mas tinha um Deus superior àqueles que tentava apaziguar. Era assim que eles... Agora você imaginou Deus brigando? Se Deus briga, nós estamos perdidos, né, gente? Mas nós acreditamos no único Deus, não é isso? Então, Moisés tinha que tirar essa construção sobre Deus de 400 anos de escravidão que o povo de Israel recebeu lá no Egito. Então, ele começa a ensinar sobre Deus e sobre a criação do mundo, que era outra coisa absurda. E a gente sabe, né, até com o Big Bang, né, que a gente sabe que é absurdo as teorias sobre a criação do universo que ainda perduram, né, até hoje, né? Então, o que nós já vimos até agora desses ensinamentos de Moisés? Primeiro, Deus sempre existiu. Como que eu posso saber isso? Se Moisés não fala, apareceu um Deus que foi o Todo-Poderoso. Porque ele diz assim, no princípio Deus. No princípio Deus criou. Então Deus já existia. Para ele criar, ele já existia. Então Moisés, ele não tenta aqui de forma nenhuma ensinar sobre como Deus surgiu. Não, ele fala, Deus já era. Já era é meio dúbio isso, né? Já era no sentido de já existia. Deus já existia. Segunda coisa que nós vimos nesses ensinamentos de Moisés a nós é que Deus é um ser pessoal. Como assim? Deus, ele tinha um objetivo quando ele criou o mundo, quando ele criou o universo e quando ele criou tudo que ele colocou neste mundo. O que nós aprendemos sobre Deus ser um ser pessoal? Que Deus tem um propósito, tem um plano. O plano de Deus, ele tem princípio, ele tem meio e ele tem fim. Então, Moisés começa dizendo o princípio do plano de Deus. No princípio criou Deus o céu e a terra, e depois nós vamos estar vendo as demais coisas que Deus criou e por que ele criou, né? Então, Deus, ele é um ser pessoal porque ele tinha propósito, ele tinha planos, sempre teve planos, ele ainda continua hoje tendo planos, porque se Deus não tivesse nenhum plano, nenhum propósito, não teria sentido Moisés escrever no princípio, desculpa, no princípio criou Deus o céu e a terra. Se ele disse isso, é porque tem princípio, mas vai ter meio e vai ter fim também. Para tudo isso que Deus fez, ele fez com essas características, uma coisa completa, com princípio, meio e fim. Terceiro ponto que nós vimos, isso tudo nós já estudamos, é que Deus é o Todo-Poderoso e é o autor do mundo, da criação, que tudo que existe foi criado por Deus. Moisés deixa isso muito claro. Nós vimos também, eu acho que foi na semana passada, que a palavra hebraica para criar é pará ou para, eu não saberia pronunciar, ou pará, e que ela só é utilizada na Bíblia, especialmente no Antigo Testamento, se referindo a Deus Criador, a Deus como pessoa que cria. Nós nunca vamos ter essa palavra ligando o homem, dizendo assim, o homem criou.
né? E outra coisa que nós vimos sobre Deus ser o Todo-Poderoso e Ele ter criado todas as coisas, é que tudo que Ele criou foi através da sua palavra. E o que Ele criou através da sua palavra, passou a existir do nada. Não existia antes. Antes dele determinar, haja isso, haja aquilo, nada existia, tá? Então, foi através da palavra dele, por causa dele ser o Todo-Poderoso. E ainda focando nisso aí, se ele é o Criador, se ele sempre existiu, se ele é o Todo-Poderoso, tá? Tudo que existe pertence a Deus. E se tudo que existe pertence a Deus, olha só, se tudo que existe pertence a Deus, Ele pode dar para quem Ele quiser o que pertence a Ele. Pertence a Ele, Ele dá para quem Ele quiser. Por que é importante a gente saber isso? Vocês lembram que eu falei para vocês que uma das questões possíveis, quando Moisés tirou o povo lá do Egito, né, a mando de Deus, e falou para eles, vamos para uma terra prometida, que mana leite e mel. E quando chegou lá próximo dessas terras, Moisés falou, nós vamos entrar, vamos destruir, vamos tomar essa terra. Provavelmente os judeus não entendiam isso, os hebreus não conseguiam entender. Por que não vamos tomar a terra deles? Nós vamos tomar porque é de Deus, tudo pertence a Deus, e Deus disse que está dando para nós. Estão entendendo? Então, se Deus está dando alguma coisa para você, meu irmão e minha irmã, pega. Pega, porque Ele é o dono de tudo. Ele pode fazer isso. Quarta coisa que a gente viu é que Deus, Ele é distinto da sua criação. Ele é Deus, está aqui, a criação dele está aqui, desse lado. Estão entendendo? Estão entendendo? Por que Moisés tinha que ensinar isso para o povo hebreu que estava saindo do Egito? Quando nós lemos que no princípio Deus criou os céus e a terra, nós estamos vendo que ele já existia antes da criação. Então, diferentemente daquilo que os israelitas, que os hebreus tinham aprendido no Egito, Deus não é a criação, Deus não é o sol, Deus não é a lua, Deus não é as estrelas. Deus não é as estrelas? Fica meio esquisito, mas acho que é isso mesmo, tá? Deus não é o firmamento ou os luminares, porque tudo isso Ele que criou. Se o sol é Deus, como é que Ele, Deus Sol, criou o sol? Não tem cabimento. Vocês estão entendendo? Deus não é a árvore, então não tem cabimento adorar a árvore, né? Adorar a fruta, ou adorar os animais, como na Índia, que adoram, né, os animais, porque Deus se confunde, vamos dizer assim, com esses animais, né? Então não existe isso, porque foi Ele que criou. Se Ele é aquilo, então Ele criou-se a si mesmo. É uma frase assim meio Dilma Rousseff, mas Ele criou-se a si mesmo? Não, Ele criou as coisas. Então Deus, Ele é distinto da sua criação. Ele é o Todo-Poderoso que tem usando a palavra hebraica, pará, né? É o Deus que tem o poder de criar. E Ele não se confunde com as coisas que Ele criou, tá? Então Ele é distinto da sua criação. Aí nós vimos que esta é a razão de Deus não aceitar ser adorado através da natureza. Mas vocês vão falar assim para mim, eu espero que vocês falem. Mas se lê lá em Romanos, capítulo 1, que você até gosta de citar muito, não fala, porque o que de Deus se pode conhecer, né, para dizer que as pessoas são indesculpáveis de não crerem em Deus,
Romanos capítulo 1, não vou abrir, porque o nosso tempo já está indo. Não diz lá que o que de Deus se pode conhecer está manifestado nas coisas que ele criou? Sim, nas coisas que ele criou, mas não está dizendo que ele é o Deus que está representado ali, nas coisas que ele criou. Eu sei que existe um Deus todo-poderoso e ninguém precisaria pregar isso para mim, porque eu olho o sol e falo, só um ser poderoso poderia criar o sol, só um ser poderoso poderia criar a lua, e as estrelas que não chocam uma com a outra, e os planetas, estão entendendo? Então, ele é ele, e a criação é a criação dele, mas ele não é a criação. Então isso que a gente precisa bater bem, entender bem, tá? Porque isso aí de achar que Deus é a criação tem um nome, chama panteísmo. Panteísmo, e nós não somos panteístas, tá bom? Então, continuando, hoje nós vamos ver mais dois pontos sobre Deus e sobre como Moisés quis que os hebreus conhecessem o Deus de Israel, o Deus deles. Então vamos lá, quinto ponto, nós vimos 4, né, nas outras semanas. Quinto ponto, hoje eu estou meio com refluxo aqui. Quinto ponto, nós aprendemos que embora Deus não seja a sua criação, que eu acabei de falar, e não deve ser confundido com a sua criação, Deus não pode ser confundido com o sol é Deus? Não. Entretanto, ele não é a sua criação, não pode ser confundido com a sua criação, mas ele está presente na sua criação, no meio da sua criação. Vamos lá, o que a gente viu no verso 2 do capítulo 1 de Gênesis? Nós lemos que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Eu gosto mais dessa tradução, se movia sobre as águas. Então o Espírito de Deus não era água, Deus não era água, tá certo? Mas ele estava presente ali, se movendo no meio das águas. Então nós temos o que aqui? Um Deus presente. Ele não é a sua criação, mas ele age na sua criação. Ele está ativo na sua criação. E por isso tudo obedece ao comando de Deus. Por isso Jesus, quando estava no barquinho e os discípulos começaram a chorar, ai Senhor, tempestade, tarará, ai vamos morrer, o Senhor levanta, ai esse povo só serve para me dar dor de cabeça, fala para o mar assim, mar, acalme-se, aquiete-se. Na mesma hora, tudo cessou, acalmou, aquietou-se. Por quê? Porque ele é Deus e ele tem poder sobre a sua criação. Ele determina que a sua criação lhe obedeça, mas ele não é confundido com a sua criação. Estão entendendo? Pode parecer meio difícil de entender, mas não é não. Por último, nós aprendemos sobre o nosso Deus. O que nós aprendemos sobre o nosso Deus e que Moisés ensina aqui, quando ele escreve aqui, é que há uma pluralidade, Deus, olha só, o que nós aprendemos, que Deus é um ser plural. Há uma pluralidade de pessoas em Deus. No verso 1, Deus criou, né? No verso 2, olha o Espírito aí. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aí, mais adiante, lá no versículo 26, nós vamos ver Moisés escrevendo que Deus falou assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Quem são esses? Façamos é plural. É Deus e mais alguém, que nós sabemos que é Jesus e o Espírito Santo. Ou ainda no capítulo 3, no verso 22, quando Deus fala assim, e Moisés escreve, que Deus falou que o homem se tornou como um de nós. Então não era um Deus único, era um Deus plural. Tinha mais pessoas ali com Deus, sendo Deus, todo-poderoso como ele, agindo da forma que ele age e agiu, né?
agiu. No capítulo 11, versículo 7 também, quando chega aquela parte da Torre de Babel, o que Deus manda Moisés escrever, e ele escreve? Ele fala assim: desçamos e confundamos a linguagem do homem. Olha, desçamos. Era Deus com a sua pluralidade. Deus, Jesus e Espírito Santo. Hoje nós sabemos disso, né? Talvez para os judeus aqui foi difícil esse negócio de façamos, desçamos, né? E o homem terá que ser como um de nós. Difícil para eles. Mas hoje nós já temos esse entendimento. Glória a Deus. Então nós temos aqui o princípio, a semente da doutrina de que o Deus de Israel é uma pluralidade de pessoas, é um único Deus, mas nele você tem o Espírito e você tem a palavra com a qual ele criou todas as coisas. Aí você fala assim: não, mas você me mostrou aqui Deus, Criador e o Espírito Santo. Mas e a palavra? E a palavra? A palavra, tá, nos é identificada como Jesus lá no Evangelho de João, no capítulo 1. O que diz no capítulo 1 de João, do Evangelho de João, no versículo 1? No princípio era o verbo, ó, o verbo como é que é? No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O que é o verbo? Nós já sabemos, o verbo é a palavra. Isso aí que a gente aprende na gramática, né? O verbo é a palavra. Quando Deus falou assim, haja luz, era Deus Filho falando. É a palavra. Era o verbo, que João esclarece isso para nós. Haja isso, haja aquilo, é a palavra. Então era Jesus presente ali na criação. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Olha só, no princípio era o verbo estava com Deus. Tá vendo? Mais uma pessoa. É Deus, o verbo que estava com ele, e depois João disse assim, mas o verbo era Deus. É aquele negócio da trindade, né? Que é difícil da gente explicar, mas nós sabemos que existe. Muito bem, eu ia entrar, mas nunca dá, né? Eu ia entrar sobre os ensinamentos que Moisés nos dá acerca do mundo, desse mundo que Deus criou. Eu tenho 4 tópicos aqui para falar sobre o mundo e depois a aplicação pessoal, que encerra então esse capítulo 1 do nosso estudo, não o capítulo 1 do livro de Gênesis. Mas eu vou parar por aqui, porque senão se eu entrar, aí vai aumentar mais o tempo aqui de estudo, e eu sei que vocês são meio preguiçosos e podem perder alguma coisa. Entenderam bem? Entenderam por que Moisés bate nessa questão de Deus? Quem era Deus? Que ele não é um ser que foi criado, mas que ele sempre existiu, porque ele é que criou esse mundo, a terra, ele criou o céu e a terra era sem forma e vazia, e a partir daí ele foi criando junto com Jesus, porque era o verbo, a palavra, e com o Espírito Santo que pairava, como, eu vou estar falando isso aqui, como que ele pairava? Ele pairava como uma galinha que fica assim em cima dos ovos, né? Para eles eclodir e saírem dali os seus pintinhos. A galinha e todas as aves, né? É isso aí. Então tá, por hoje é só. Semana que vem, se Deus nos der graça, se Deus nos permitir, a gente continua aqui, firme e forte, estudando a palavra de Deus. Já estamos chegando ao fim dessa parte aí. Daqui a pouco nós vamos entrar na criação propriamente dita das outras coisas, né? Não só o céu e a terra, mas o que Deus criou a partir disso aí, tá? A partir disso aí. E por que teve que começar com isso? Com o céu e a terra. Muito bem, que Deus abençoe você,
Que Deus te dê a graça de ter um resto de semana, né, que é hoje e amanhã, debaixo da bênção, da unção de Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém? Fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Me dá o feedback aí, tá? Como é que tá aparecendo aí para vocês? Com imagem ou sem imagem?